Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live, essa conversa surpresa. Meu nome é Palmira Margarida, eu sou doutora em ciências, especialista em magia, rituais e perfumaria antiga. E segundou, mas segundou bem, porque a gente não está mais em Mercúrio retrógrado, a gente não está mais em agosto e a gente abre setembro numa lua nova. Hoje, para quem me acompanha no Instagram, eu falei lua crescente. Gente, vocês têm que entender que eu sou pisciana. E o pisciano, ele vive em outro lugar, ele vive em outro momento. Quem é pisciano aí vai me entender. Abri aqui essa conversa com o nome de oráculo, porque eu sei que vocês amam um oráculo. A gente ama descobrir, a gente quer saber fofoca, a gente quer saber das coisas. Vocês já repararam que o oráculo é quase como se não fosse viver? Que você já quer a resposta pronta? Pois é. Mas eu tô sim com o oráculo aqui na mão, que é esse oráculo aqui que eu vou apresentar para vocês. Esse oráculo, ele foi feito por mim, por outras pessoas, por uma artista, enfim, né? Eu não desenhei, logicamente, porque eu não sei desenhar. E esse oráculo é o oráculo das mulheres planta, de uma jornada, e você vai perceber que tem homens também, tá? Não é só mulher, não. O cedro, por exemplo, é representado por um homem. E cada cartinha dessa, cada carta, ela na verdade é um aroma, tá vendo? Então a gente tem a baunilha, a gente tem a rosa vermelha, a gente tem logicamente a nossa querida alecrim, que a gente tá com o portal dela aberto. E eu abri por quê? Hoje, especificamente hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, eu abri a turma nova da Escola de Perfumaria Ancestral, que é a turma, o portal Alecrim, que tem tudo a ver com essa energia que nós estamos agora. Uma energia de lua nova e de lua crescente também, por que não? Uma energia de setembro, uma energia de segundo semestre, de fazer aquilo que a gente ainda não tinha feito. E hoje, só hoje, além da caixa que você recebe em casa, que é uma caixa de perfumista iniciante, tá? Que todos os meus alunos recebem, você também vai ganhar dentro da caixa esse baralho aqui. Mas ele não é qualquer baralho. Esse baralho aqui, eu comecei a materializar ele na pandemia, mas ele já existia. E eu decidi que ele precisava ir para o mundo. Na verdade, elas decidiram. Elas quem? As plantas. E eu já fazia, digamos assim, esse baralho comigo. Já tinha muitos anos que eu sentia qual a planta que eu precisava encarnar naquele dia, digamos assim. Tô falando isso antes da pandemia, tá? Muito antes, anos e anos. Então, desde há 16 anos, vamos dizer, que foi quando eu descobri esse mundo da perfumaria mágica, ancestral. Então, vamos dizer assim, hoje eu quero encarnar a alecrim. Hoje eu sinto que eu preciso encarnar a camomila. Mas eu sabia disso porque eu já conhecia muito as sabedorias e os arquétipos das plantas. Eu já conhecia muito. Então, por exemplo, quem é a camomila? A camomila, a gente conhece ela por chazinho de bebê e coisa que acalma, mas ela não é só isso. E dentro da escola, a gente aprende a sentir e a ser cada planta dessa. A camomila, por exemplo, o nome camomila, o nome oficial é matricaria, que vem de útero. Então, ela trata de todo o lugar feminino, de quando a mulher tá sem acolhimento, de quando a mulher tá sem carinho. Então, por exemplo, uma mulher que acabou de se separar ou de levar um ghost. Vamos tacar canela com rosa vermelha nela para ela ficar boa. Provavelmente o que vai fazer muito melhor para ela é chá de camomila, é um perfume de camomila, porque ela tá precisando desse acolhimento no útero dela, um abraço nela, tá? Então, com esse baralho, a ideia dele não é ser um oráculo. Eu vou tirar uma carta aqui para saber se fulano vai ligar para mim de novo. Não, não é. O objetivo desse baralho é autoconhecimento e poder.
poder. Por exemplo, uma coisa que saiu muito, que vocês me pedem muito, ai, Palmes, eu não consigo falar em público, eu tenho uma dificuldade. Geralmente a pessoa que tem dificuldade de falar em público ou de se colocar, falar em público, gente, não é dar uma palestra, não. Às vezes a pessoa ela vai numa festa e ela fica toda tímida lá, ela quer falar com as pessoas, ela gostaria e ela não consegue. Então isso já é não conseguir falar em público. Então vamos dizer aqui que eu vou puxar uma carta agora do quem me ajudaria a falar em público. Eu tô lendo as perguntas de vocês e eu já vou responder, tá bom? Vocês podem ir colocando também questões de vocês que vocês gostariam de saber, lembrando que não é um oráculo, tá? Então uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Flor de laranjeira, por exemplo. É claro que isso é muito pessoal e individual. Como sou eu que estou puxando o oráculo, provavelmente ele está falando comigo. Se eu fosse uma pessoa que tivesse dificuldade de falar em público, eu não tenho mais essa dificuldade, mas eu já tive essa dificuldade de falar em público. Vocês acreditam nisso? Eu já tive dificuldade de falar em público, muita dificuldade de sair correndo. E hoje em dia eu não sou mais assim. Mas vamos dizer que eu fosse, tá? Flor de laranjeira. Quem é a flor de laranjeira? Olha como é que ela é, tá? Ela é uma flor da laranjeira, logicamente, que vem falar de tentar se comunicar sem peso, tentar se comunicar sem tentar parecer outra pessoa. Então ela tá dizendo assim: olha, para você conseguir se falar em público, você tem que falar como você mesma falaria com a sua amiga. Imagina que você tá falando com a sua amiga. Se você for tentar falar de um outro jeito, você não vai conseguir, porque a sua marca registrada é a sua autenticidade, é a sua alegria, é a sua doçura. Então, quanto mais leve você for na fala, quanto mais verdadeira você for na fala, mais autêntica, melhor você vai conseguir falar. Então esse seria o conselho. Agora vamos dizer que saísse uma outra carta, tá? Vou puxar uma outra aqui para a mesma situação. Saiu Artemísia. Então vamos dizer que você aí tá na sua casa e aí você tá tentando ver essa questão. Não consigo falar em público, eu vou nos lugares, eu não consigo falar com as pessoas, eu tenho vergonha, eu sou muito tímida. Se você é tímido, isso tá bom pra você, maravilhoso. Agora, se isso tá atrapalhando a sua vida, se você se sente mal por isso, é isso que nós estamos tratando aqui, tá? A Artemísia é um outro tipo de sabedoria. Ela já diria assim, você precisa treinar a sua fala. Porque a Artemísia, olha como é que ela é uma guerreira, tá vendo? Ela tá na floresta, de pé no chão, ela usa arco e flecha, então assim, ela tá ali. Então ela falaria assim, faz alguma coisa, vai fazer um curso de oratória, vai fazer talvez um curso de teatro, vai falar com você mesma no espelho, vai fazer algo, vai. Então ela tá falando assim, tenha foco, faça alguma coisa para isso acontecer. E fale mesmo que você sinta vergonha, vê como é que você se sente, mas se coloque mais. Então são energias completamente diferentes uma das outras. O que você tem com o baralho são amigas. Eu costumo dizer que com ele você tem 22 amigas. 22 amigas. Algumas são mais acolhedoras, outras dão mais puxão de orelha, mas mais que amigas, elas são arquétipos. No início, você vai usar elas como amigas, um conselho, mas depois você vai usar como um arquétipo. Como assim? Eu quero, por exemplo, ser... O que eu faço muito hoje é assim, pode ser por dia ou por semana, tá? Geralmente, atualmente eu tô fazendo por semana. Essa semana eu vou ser, aí eu tenho esse baralho do lado na minha cabeceira e eu tiro ele uma vez por semana. Todo domingo eu tiro para ver o arquétipo da semana. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tirei Jasmim. Então, essa semana eu vou precisar do arquétipo da Jasmim. Eu vou ser uma Jasmim. E isso é um treino maravilhoso. Porque você fica assim, tudo que você for fazer, tudo que acontecer, se alguém brigar com você na rua, se alguém tirar você do sério, você tá lá na sabedoria da Jasmim. E qual é a sabedoria da Jasmim?
A sabedoria da Jasmim, se eu for falar aqui, é muito pouco. Isso a gente aprende dentro da escola. Mas você aprende a ser uma Jasmim, você aprende a ser as 22 que estão aqui. Então, é uma energia elegante, é uma energia de pensar antes de falar. Não é uma energia impulsiva. E as plantas, elas têm muita sabedoria. Então, quando você também recebe esse baralho, você consagra ele, o que é consagrar? Consagrar, às vezes, é só conversar com ele. Olha, você tá aqui, vocês são plantas aqui. Vocês são plantas e eu preciso que vocês me acolham, que vocês me aconselhem, que vocês tragam a energia de mim para vocês. E a partir de agora eu peço que toda vez que eu puxar vocês, toda vez que eu pedir ajuda, toda vez que eu pedir um arquétipo para a semana ou para o dia, vocês que já têm uma sabedoria atemporal, uma sabedoria que vai além do espaço e do tempo que eu estou vivendo, ou que eu acho que eu estou vivendo, que vocês já me deem o arquétipo que eu preciso essa semana, para o que eu vou passar. E pode ter certeza, gente, acontece de sair, e depois que a semana acaba, você fala, nossa, realmente eu precisava dessa planta que era essa aqui, porque a semana foi assim, aconteceu isso, foi muito importante eu trabalhar com ela. E quanto mais você trabalha, você incorpora essa sabedoria, mais você vai ficando, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar, evoluído, você vai tendo autoconhecimento sobre si mesmo. Você vai melhorando como ser humano, você vai sabendo o que fazer, entende? Então, elas são, além de amigas, elas são possibilidades que você carrega dentro de você. Possibilidades que você carrega dentro de você. Então, vamos supor que uma última coisa chata, ruim que aconteceu na sua vida, você poderia ter agido como uma flor de lótus, por exemplo. Você poderia ter agido como uma canela, você poderia ter agido como uma rosa amarela, se você já tivesse essa ferramenta na sua mão e conhecesse essas plantas, não conhecendo teoricamente, mas na prática. Porque a teoria, ela é muito boa até a página 2, mas na prática ela não... A prática você precisa viver. Eu estava falando isso nos meus stories ontem, como que os gregos antigos, eu estou falando dos gregos porque é o que a gente conhece mais, mas os gregos, eles roubaram, eu gosto de usar o termo roubar mesmo nesse sentido, eles roubaram basicamente todo o conhecimento dos árabes e do povo quemético e do norte e do nordeste da África. Mas a gente fala muito sobre teoria egípcia antiga, sobre teoria árabe antiga, e, na verdade, o povo árabe e os queméticos e o povo do Maghreb, o que eles faziam muito era a prática. E os gregos, eles tinham muito essa colocação do corpo. A gente acabou de passar por uma Olimpíada, nesse lugar de que se você não mantém o seu corpo ativo, se você não mantém a prática, a magia não adianta nada. E nesse caso, o que eles estão chamando de magia é a teoria. Em algum momento na história da humanidade, teoria e magia eram a mesma coisa. A magia, ela sai da teoria a partir do momento que a ciência é criada, que a ciência ela vira uma instituição. Isso só acontece no século XIX. Então, é muito tempo depois. A magia é o que acontece no seu inconsciente. A magia é o que você não está vendo, é o que você não tem acesso aqui na realidade, mas é o que te comanda. É o seu cérebro emocional, que está ligado ao seu sistema límbico. Eu falei isso nas aulas da Semana da Perfumaria Mágica. E o seu sistema límbico, ele é comandado pelo seu olfato. E é por isso que nós estamos falando aqui de aromas e de plantas. Então, isso que pode parecer algo bobo, pode parecer algo lúdico, e é lúdico mesmo, porque é no lúdico que a gente consegue se encontrar mais. Mas isso aqui tem toda uma profundidade que vai encontrar o seu inconsciente, que vai fazer com que você acesse potências e poderes que você não consegue ver, que você não consegue vivenciar, e muitas vezes você tenta acessar esse poder
teorizando e teorizando e teorizando e cada vez teorizando mais, sendo que é no lúdico que a gente consegue praticar e materializar. Tenta aprender alguma coisa brincando, é muito mais fácil. Provavelmente você lembra de alguma coisa do seu segundo grau, quando você tinha lá 17, 16, 15 anos, que te marcou, que um professor falou, e até hoje você não esqueceu disso, de alguma coisa de matéria, não importa do que, matemática, biologia, física, e isso te marcou porque ele falou de uma forma engraçada, ou ele contou uma história. E isso fez com que o seu processo lúdico, o seu processo do inconsciente, ele fosse envolvido ali. Pensa também agora em algum lugar que tinha um cheiro muito característico, ou uma pessoa que tinha um cheiro muito característico, alguém que você gostava muito, alguém que já se foi. Esse cheiro, quando você se lembra, ele te emociona, ele te impacta. E nesse momento, esse momento é muito mágico, e você pode ali sentir emoções muito boas que vão te trazer de volta a uma superfície, vão te trazer a lugares muito bons. Então, a proposta desse baralho é fazer você entrar em contato com esse inconsciente, com esse lugar que nós temos dificuldade de ter acesso, porque foi retirado de nós, sim, num processo institucional, de institucionalização do nosso corpo, de institucionalização das nossas emoções, que eu não vou entrar aqui, mas ele faz você entrar em contato com esse lugar seu que é poderoso. Entende? Então, essas plantas, elas não são um oráculo ou é uma carta para você tirar, para ficar perguntando coisas aleatórias. Ele é algo para você saber quem você é e quem você pode ser naquela semana ou naquele dia. Ah, mas aí eu vou estar sendo outra pessoa? Não. Você vai estar se dando a possibilidade de se experienciar em um lugar que você nunca se experienciou. É como se você pudesse ver mais de 50 mil cores e você nesse momento só visse 10. E você acredita que a vida são essas 10 cores e que você é só essas 10 cores. E que você só consegue viver ali. Entende? Quando você se permite se experienciar em outros lugares que você nem imagina que existe, mas que alguém te dá uma carta, uma ferramenta e fala que olha aqui, prova, um insight começa, uma nova vida começa, um novo caminho se abre. É que nem quando você se permite experimentar uma comida muito nova para você. Um novo mundo se abre. Ou ouvir uma nota de uma música que você nunca ouviu. A mesma coisa com os cheiros. Você sabia que a quantidade de cheiro que você conhece é muito pouca diante da quantidade de cheiros que existem? Sim, a industrialização fez isso com você. Então você está perdendo a sua intuição, você está perdendo o seu poder e você está perdendo a sua potência. Nesse momento você está sentindo algum cheiro. Ai, Palmes, não tem nenhum cheiro aqui. Tem sim. Só que você não sabe. E esse cheiro, ele tá te manipulando. Ele tá manipulando as suas emoções. E você nem tem ideia disso. Então, seja inteligente e aprenda a criar e a utilizar os aromas corretos, os aromas certos para você, para que você consiga autonomia, independência, sensualidade não nesse sentido bobo que a gente conhece, mas de inteligência erótica, de se sentir bem, se sentir bonito, ao ponto de alguém falar pra você que você não é nada disso, e você, ó, ser dona do seu nariz, e ficar ali, ó, tá? Posturada. O baralho, ele vai te ajudar nesse lugar, o tempo todo te lembrar quem você é. O tempo todo lembrar das variadas possibilidades que você tem de vivência e de ser. Então, é um processo de experimentação de si mesma, é um processo de gozo de si mesma, é um processo de beleza de si mesma, o que esse baralho traz.
E como eu disse, eu já fazia isso muito antes da pandemia. Aí na pandemia eu fiquei trancada, fechada como todo mundo. E aí as plantas falaram, então já tá na hora da gente ir pro mundo, você tem que fazer alguma coisa. E aí eu transformei elas em baralho, formei uma equipe para isso, de desenhista, de musicistas. Ela vai numa caixinha, elas tocam música, elas têm e-books, cada planta dessa. E você tem aí um acesso de se descobrir em muitos lugares. São 22 arcanas, então são 22 locais em você, são 22 experiências que você vai passar. Tem gente que prefere fazer a jornada, então ela começa da carta 0, que é a camomila, e ela vai de uma a uma. Essa semana eu vou viver a carta número 0, na semana que vem eu vou viver a carta número 1, na semana que vem eu vou vivenciar a planta número 2 e assim vai. Tem gente que já fez isso nas 22 e agora que ela já sabe, ela já experienciou todas, ela vai só aqui durante toda semana ou todo mês ou todo dia ela tira uma carta e vai fazer a vivência daquela carta. Sendo que quando você volta para uma planta, você já não volta da forma que você foi a primeira vez. Você já volta o quê? Uma planta com doutorado. Você já não é mais a canela da primeira vez. Você já não é mais a mesma alecrim da primeira vez. Você já é o quê? Na segunda, terceira vez, você é uma alecrim dourada. Você é uma alecrim com doutorado. E assim, porque nós vivemos numa espiral que cresce. Então, cada vez que você passa lá, você passa diferente. Passa aprendendo ainda mais, se sentindo ainda mais, se experienciando ainda com mais força e ganhando ainda mais e mais potência, mais e mais erotismo, gozo e sensualidade. E isso é exatamente o que esse baralho faz e para o que ele foi criado. E por que eu tô falando dele hoje? Numa lua nova, no começo de setembro. Porque hoje a gente abriu a Turma Alecrim e só hoje até meia-noite, ou seja, só até meia-noite de hoje, na segunda-feira, você vai receber ele de presente na sua casa, pelo Correios, se entrando na escola hoje. Então, para quem entrar na escola hoje, vai receber em casa de presente o baralho da Jornada das Mulheres Planta. Palmes, é aonde eu me inscrevo? No link que tá no meu perfil. Eu vou fechar essa live agora, e aí você vai lá no link no meu perfil e você vai se inscrever na Escola de Perfumaria Ancestral, que é uma escola de autodesenvolvimento e autoconhecimento para que você consiga achar a sua independência, seja qual for a independência que você deseja, e a sua sedução. Lembrando que sedução é o seu gozo, a sua inteligência erótica. É sobre isso. Estou te esperando aqui do outro lado na Turma Alecrim e com o meu baralho até meia-noite ele vai chegar na sua casa. Um beijo e até mais.